Bom, hoje nós estamos encerrando, então, a série Reforma Protestante. 500 anos depois, ainda precisamos. Uma exclamação indicando a urgência de permanecermos em reforma constante. Veja bem que a reforma que nós precisamos não é a reforma do templo, não é a reforma da forma do culto, é a reforma do meu, do seu, do nosso coração, dia após dia sendo transformado e reformado para continuarmos sendo instrumentos ativos na mão do Senhor Jesus aqui. É disso que essa série fala. É disso que os reformadores, sobre isso que aconteceu na vida dos reformadores lá atrás. Não foi apenas uma reforma do culto, da forma do templo, da forma do culto. É algo mais profundo. A igreja precisa continuar sendo reformada. Eu e você somos a igreja. Então não interessa se amanhã não teremos mais arquibancadas. Mas interessa muito se amanhã o nosso coração ainda continuar sendo o mesmo de hoje. Interessa muito isso. Porque ele precisa ser transformado, renovado, reformado. É sobre isso que a gente está falando. E hoje nós encerramos isso. A cada domingo de outubro, nós falamos sobre um dos pilares da reforma, somente a fé, a Escritura, a graça, Cristo, e hoje somente a Deus a glória. Mas eu preciso, para a gente fechar esta série e esta mensagem, dar início a essa mensagem, fazer com você um flashback histórico, e eu preciso que nós voltemos em meados de 1500, quando então a igreja ainda exercia um poder opressor, onde não podia ser contrariada, nem mesmo perder decisões, porque a igreja detinha 70% de toda a riqueza conhecida na história. Era inconcebível que qualquer pessoa levantasse contra a igreja, ou que você fizesse alguma coisa que a igreja não soubesse ou aprovasse. Até mesmo os descobrimentos, a expansão marítima mercantilista, a igreja, se você lembra comigo, vamos lá, pensar num time, o Vasco da Gama. Qual é o símbolo do Vasco? A caravela com a cruz de Malta. O que é a cruz? É um símbolo cristão. Então, até mesmo a expansão mercantilista estava, de alguma forma, debaixo do aval da igreja católica da época. Justamente porque colocar um padre na caravela e mandar ele para qualquer outro lugar, existe, óbvio, nem todo mundo, o coração do padre podia estar ali derretido quanto ao ir de pregar o evangelho a toda criatura. Mas o que a gente está falando é de riqueza, de ouro. Não é à toa que o escrivão, o cara que fazia o diário da viagem era quem? O padre. Ele precisava contar o que acontecia. Não importava qual era a situação dentro do barco. O que importava é o que ele ia registrar, o que ia ser encontrado, para quê? Um filão ia ser repartido. A igreja precisava deter esse poder. E ela fazia isso como um movimento de controle, de domínio, de influência social, financeira, intelectual. A igreja, em meados de 1500, ainda era o centro das decisões, o fim de todas as coisas. A igreja era o principal evento e o principal órgão de governo que existia. E, de certa forma, a igreja escravizava os homens de duas maneiras. A primeira, pelo medo. Medo do quê? A igreja dizia, então, que a condição de vida daquelas pessoas, de pobreza, doenças, injustiça social, o que acontecia na época, aquilo a igreja dizia que era culpa dos seus pecados, culpa das suas escolhas. Uma segunda forma de medo é que a igreja aterrorizava, porque ninguém tinha acesso à Bíblia, aterrorizava então os seus ouvintes, a comunidade, com o medo do inferno.
A condenação acima de todas as coisas. O medo também de ir contra o que o padre falou. O padre falou, está falado, é lei. O bispo. E se o Papa falou? Se o Papa falou, é o próprio Deus falando. Nada pode ser revogado vindo da igreja. Outra forma de domínio, de escravidão que a igreja exercia sobre os homens naquela época era sobre o dinheiro. Venda de relíquias. Chegava-se em Roma, havia barraquinhas com cravos das mãos de Cristo. Você podia comprar. Podia comprar espinhos da coroa de Jesus. Você podia comprar um crânio da cabeça de João Batista. Olha que sensacional. Quantos crânios existiam por aí? Mas de que João Batista é esse? Não sei, foi decepado e eu acho que é João Batista. Está aí, pode comprar. O que importa é a intenção da sua compra. E assim outros absurdos. Também as doações para as obras. Então, a igreja persuadia algumas famílias ricas para que o filho fosse padre. Por quê? Porque ele ia ter herança. Sendo padre, a herança ficava para quem? Ok? E assim, outras formas também de arrecadação de dinheiro, até mesmo dentro da ideia, nós vamos juntos, dentro de uma caravela, para fazer a expansão, precisamos de financiamento, porque é para a obra, para levar o evangelho. Existiam pessoas que doavam dinheiro para tudo isso. Por último, as indulgências. Cara, a indulgência é uma das maiores sacanagens que existiam. Essa que é a verdade. Papel timbrado com a assinatura do Papa ou do arcebispo, dizendo que as pessoas estavam perdoadas dos seus pecados e entrariam no céu. Um papel que certificava isso, era um diploma de entrada no céu, uma escritura de um pedaço de uma nuvem, sei lá, algo do tipo. Esse negócio era tão louco que existia até um mercado negro de indulgência, sabia? Existiam falsificações. Devia ter um chinês lá já, né? Putz, politicamente incorreto, né? Mas assim, existia já as falsificações dos diplomas lá, dos certificados. Existia pessoas que, entre aspas, financiavam isso. Elas recebiam as indulgências e vendiam para você. Porque você não podia ir até lá, você estava doente, ou ficava sabendo que o bispo ia passar em tal região, não ia dar tempo de chegar, essa pessoa ia, pegava a indulgência para você e vendia para você. Olha que sensacional isso, cara. E óbvio, vendia mais caro, porque ele já foi perdoado algumas vezes, né? Então, é um preço maior, e assim por diante. Sensacional isso. De certa forma, a igreja mantinha o poder da salvação atrelado a ela. Não estava atrelada a Cristo, a fé, a graça, a Bíblia, a Deus. Estava atrelada a ela, somente a ela. Portanto, que até hoje existe aí o termo, fora da igreja não há salvação. Existe até um movimento desse. Mas não convém a gente falar agora nesse instante. Mas Lutero e os reformadores deram um grito histórico na tentativa de descentralizar o poder da igreja e, teologicamente, corrigir o papel do homem que, de certa forma, detinha nas suas mãos o poder da salvação. Ou porque ele poderia ter o dinheiro para comprar a salvação, ou porque uma simples assinatura em um papel dizia que você estava salvo. O poder da salvação está na mão de quem? De quem compra, de quem assina, só. Ok? Existia até uma musiquinha, que era mais ou menos assim, eu não sei bem como que era o ritmo e tal, mas a letra dela dizia mais ou menos isso. Ao tilintar da moeda no fundo do cofre do inferno, uma alma se libertará. E isso era cantado naquele momento de emoção do culto, da missa, sei lá, para as pessoas, então, darem a sua oferta da indulgência. Havia um valor estipulado mínimo. Então, e ao deixar cair no cofre, a ideia era essa. A moeda bateu no fundo do cofre, aquele barulho, uma alma estava sendo liberta do céu. Sensacional. Esses caras do marketing, eu acho que existe ainda
uma agência secreta desde 1500 e tralalá, trabalhando até hoje para fazer esse tipo de marketing nas igrejas por aí. Dá uma olhada bem aí no nosso cenário, vê se não é muito igual, né? No mundo nada se cria, tudo se copia, né? Bem por aí. Existia até mesmo uma fala dos líderes religiosos para o homem. Você quer ir para o céu? Se você quer, você pode. Então faça. Como? Venda a vaca. Peça emprestado dinheiro e compre a indulgência. Né? Então o grito que foi dado pelos reformadores foi o grito dos 5 solas. Sola gratia, sola graça, sola fide, sola fé. Solus Christus, somente Cristo. Sola Escritura, somente a Escritura. Só lhe deu glória, somente a Deus a glória. E esse último é o funil. Ele que recebe, vamos dizer assim, que unifica os 4 primeiros solos, porque somente a glória a Deus é a razão da graça de Deus agir, da fé do próprio Cristo morrer em nosso lugar. Somente a glória de Deus é a razão para isso. Somente a glória de Deus, que a Bíblia ainda fala conosco e é a palavra viva do Senhor. Mas também, somente a glória, a Deus a glória, é a consequência da ação, da graça, da fé de Cristo e da palavra de Deus nas nossas vidas. É somente para a glória de Deus que esses quesitos acontecem em nós, o amor e a missão de Cristo que cai sobre as nossas vidas. Essa semana, eu inclusive ouvi uma mensagem de um pregador aí, que fez uma crítica às igrejas que estão pregando os temas da reforma. De certa forma, ele não está errado. Porque o que nós precisamos não é pregar a reforma. O que nós precisamos é pregar a Bíblia. A Bíblia foi a motivação para que os reformadores, então, saíssem, vamos dizer assim, da posição de oprimidos e de críticos, para serem vidraça, botarem a cara à tapa, trazerem a teologia, à luz da teologia reformada, a graça, a fé e a Bíblia como a única verdade. E nós precisamos disso. E nós vimos isso, né, nos domingos que se passaram. Mas eu quero convidar vocês a fazerem um exercício comigo aqui, para ver que nós precisamos debater um pouquinho mais esses princípios, justamente porque o nosso estilo de vida carece desses princípios, assim, quase que nos sufocando no dia a dia. Porque o nosso estilo de vida é o estilo de vida da nova geração em Cristo Jesus, que tem acesso à árvore da vida. Foi isso que o Marquito disse uns dias atrás aqui, não foi isso? E esse estilo de vida precisa levar muito a sério a forma como vai de encontro à palavra, como vai de encontro à graça na sua vida, como lida com a fé, como tem o seu relacionamento com Cristo e como vive os seus dias para a glória de Deus. Se você é igrejeiro como eu, nasceu na igreja, principalmente presbiteriana, então talvez você conheça um pouco também dessa história, que 130 anos depois da Reforma, houve um outro movimento na Inglaterra puritana, e o fim desse movimento foi a confecção, vamos dizer assim, da Confissão de Fé de Westminster e o o Catecismo de Westminster. Você sabe qual é a primeira... O que é o Catecismo e o que é a Confissão de Fé? É um sistema doutrinário de interpretação bíblica. Isto é, os homens olharam para a Bíblia e falaram assim: nós entendemos o ser de Deus desta forma, nós entendemos o Cristo desta forma, a sua missão, nós entendemos a fé, a salvação,
os sacramentos, e isso é a base da interpretação bíblica reformada até hoje. E uma forma de se ensinar a Bíblia e esse sistema doutrinário da época era através de perguntas e respostas. Isso é o catecismo, ok? Eu me lembro quando pequeno, lá na escola dominical, lá em Itu, caipira de tudo, uma cidade pequena, aquela coisa toda. A tia lá da escolinha, dando a aula da escola dominical para a gente com um breve catecismo, fazendo perguntas para nós e a gente tinha que responder. E tinha que saber também indicar um endereço de um texto, né? Aonde que a gente pode encontrar a prova disso na Bíblia? E você tinha que lembrar o texto. Era assim que funcionava há 30 e poucos anos atrás. Né? E a primeira pergunta do catecismo é esta, por favor. Qual é o fim principal do homem? Quem lembra ou sabe a resposta? Pode falar. Pode falar. Não é uma pergunta. Quem lembra? Eu tenho certeza que hoje de manhã alguém gritou lá mesmo. Alguém vai lembrar. O fim principal do homem é glorificar a Deus e estar pleno dele para sempre. O fim principal do homem é glorificar a Deus e estar cheio dele. Estar cheio da sua glória. Gozá-lo eternamente é o termo que está lá. Cara, veja a profundidade dessa resposta, que não foi trazida, tipo assim, porque os caras ficaram lá 7 anos para escrever a confissão e o breve catecismo. Foi em cima de estudo da Bíblia. Então essa resposta é pura interpretação bíblica. Quer ver alguns textos de exemplo que eles usaram para chegarem nisso aqui? Gênesis 1, 26, 27. A imagem, o homem é feito à imagem e semelhança de Deus. Para quê? Por que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus? Para compartilhar da sua glória tete a tete, porque era isso que o homem fazia, não era? O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus para sentar no final da tarde, cruzar a perninha e ouvir as histórias de Deus ali, cara, da eternidade. Outro texto, Isaías 43, quando o profeta canta, traz uma poesia falando como é que foi a criação e a separação de um povo, Israel, no coração de Deus e na prática, para quê? Para a glória de Deus. O povo não foi separado para ser exclusivo, para ser o principal, não. Foi separado para levar a glória de Deus a outros povos. Outro texto, 1 Coríntios 10, 31, onde Paulo diz assim: tudo o que fizer, seja em palavra, seja em ação, seja feita para a glória de Deus. Salmo 73, onde o salmista diz que o homem tem como única herança e a única razão de vida a glória e a presença de Deus. João 17, na oração sacerdotal de Jesus, Jesus diz assim, que Deus compartilhou com ele a sua glória, e agora ele compartilhava com os homens, e os homens cheios do Espírito seriam um com Deus, o Pai, e com Deus o Filho, para a glória de Deus. Então, essa resposta é um tanto profunda, e me faz uma pergunta que eu preciso dividir com vocês. Será que realmente nós temos vivido de maneira a apresentar o Deus a que pertencemos de maneira digna? As nossas ações, as nossas palavras, a forma como pensamos, as compras e as vendas, dignificam Deus? Dignificam a presença de Deus e honram
o seu nome nos nossos lábios? Será que realmente o pastor que pregou esses dias atrás falando que é ultrapassado falar sobre os temas da reforma, será que esse é um assunto ultrapassado? Será que falar sobre a vida do cristão, que deve exaltar a presença de Deus, deve glorificar a Deus nos mínimos detalhes da sua vida, será que isso é ultrapassado? Talvez seja ultrapassado porque nós tenhamos esquecido que justamente hoje, o atraso que nós tivemos para chegar aqui, tem um propósito de Deus nas nossas vidas. Por mais piegas que pareça isso para você. Por mais piegas que pareça isso para você. Mas isso só demonstra o total controle e soberania do governo de Deus nas nossas vidas. Só demonstra isso. Gente, se nós olharmos criticamente ao cenário religioso evangélico de hoje, parece que o discurso proclama que o homem é o detentor do poder da salvação e que isso está nas suas mãos. Porque a maioria das pregações de autoajuda que se ouve nos púlpitos é que você quer, você pode, então faça. Você quer dinheiro? Você pode. Faça. Você quer a cura? Você pode. Faça. Alguns, de certa forma, se acham, né, se acham credores de Deus. O tratamento de alguns para com Deus é que Deus é um devedor para ele. É mais ou menos assim, eu já ouvi orações assim: Deus, você nos deve isso. Ou então, todo piedoso, né? Pai, muda tom de voz, né? Pai, cumprimos suas ordens. E daí dá um gritinho: agora determinamos. Determinamos o quê, capeta? Determinamos o quê? Insignificante e infeliz você é. Que determina na vida do coitado que está indo na sua onda. Alguns pregadores por aí são tão inquestionáveis que, na verdade, parece que o que falam é mais importante do que a Bíblia. Parece que o discurso subscrito embaixo é assim, ó: não leia a Bíblia, só preste atenção em mim. O que eu falo é lei. Já tive embates com pessoas assim: mas o reverendo fulano de tal é homem, pecador, você nem sabe o que acontece no quarto, no banheiro, sei lá onde, na casa dele. Ele não é maior do que a palavra de Deus. E o Espírito que habita em mim não me torna mais ou menos significativo do que ele. Pelo contrário, nos torna iguais. Projetos falidos da humanidade, contaminados pelo pecado e rendidos a ele, que precisam mudar de direção e estarem rendidos a Cristo, a cruz de Cristo, a sua ação. Mas você, como eu, é pecador, você sabe que o nosso pé está sempre, parece que preso naquele pecado, né? A gente tenta tirar, dá uma escapada. Tem dia que eu levanto, leio a Bíblia e falo assim: fui eu que escrevi. Parece que é isso, né? Tem dia que eu leio a Bíblia e falo assim: não, estou muito longe, estou muito aquém disso. Deus, como é que eu faço para chegar aqui? Eu sou o cocô do cavalo do bandido nessa hora. Pelo menos estou falando de mim, né? Alguns pregadores parecem até operadores de telemarketing da Polishop TV. Eles vendem tantas relíquias para que o homem se aproxime de Deus, alcance a santidade, ganhe favores e pontos para a salvação em Deus, que realmente, assim, eu fico vendo assim, os caras devem ter um bando de gente estudando qual é a melhor maneira de um marketing para conseguir puxar quem não consegue ter uma crítica razoável e vender as suas relíquias e continuar essa palhaçada que um dia Cristo destruiu na cruz, né?
rasgou o véu, porque isso já acontecia lá no templo. Depois, 1500 aconteceu de novo, e nos nossos dias tem acontecido de uma maneira espetacular, muito mais criativa. De sabão em pó para cima. A verdade é que o cristão, e daí a gente precisa puxar isso para olhar para nós, para a nossa caminhada, o homem, o dito cristianismo de hoje, deixou de ser um instrumento de Deus à sua disposição. Deixou de ser a caixa de ferramenta que Deus abre e fala assim, opa, esse é o alicate. Serve exatamente no plano da salvação do qual eu estou aqui agindo, empreendendo. O homem deixou de ser esse instrumento, de estar à disposição de Deus, e se acha aquele que realmente está fazendo alguma coisa e que precisa convidar a Deus para fazer parte da sua história. Empreende as coisas, dá o início e olha para Deus e fala assim, Deus abençoa isso tem que dar certo, é isso que o Senhor quer de nós. Me parece que os cristãos estão despreocupados com Deus e mais preocupados consigo mesmos, com a sua reputação, com o seu sucesso. Parece que o homem é suficiente e que Deus é o espectador que precisa de nós para alguma coisa. Pelo menos é esse o sentimento que eu tenho, na maioria das vezes, de embates teológicos e de pessoas que acabam ouvindo ou conhecendo. Parece que eles são suficientes e Deus é que precisa de uma força para mover a história. Nós acabamos nos ocupando de um monte de coisa, uma lista de afazeres tremendos, a fim de que a nossa glória, o sucesso e o reconhecimento aconteça, e nós sejamos, então, o ápice da história, o centro da história, e deixamos para trás o real propósito da nossa vida. Quer ver um exemplo disso? Criação de filhos nos últimos tempos. Para o filho nós damos o melhor. É a melhor escola, é a melhor roupa, é a aula de inglês, é o judô, é o karatê, é sei lá mais o que. Precisamos ocupá-los, eles precisam ser o melhor. E por que eles precisam ser o melhor? Porque na hora de um processo seletivo, você tem que ganhar, você tem que passar, você tem que ser no vestibular, você tem. Para quê? Na verdade, o grande fim de tudo isso é para que você tenha dinheiro. Para que você tenha a segunda casa. Para que você não passe o que passamos. E nos esquecemos que o mais importante era dizer assim, essa escola é o lugar que Deus preparou para você, para que a glória dele seja apresentada através da sua vida. Esse emprego que eu estou é o lugar, isso chama-se maturidade. Esse emprego que eu estou é o lugar onde Deus me colocou para que a sua glória seja conhecida. E não o meu sucesso, e não o meu dinheiro, e não o meu bolso, e não a minha capacidade. Que Deus use tudo isso, que seja fantástico, ser excelente. Mas é para a honra e glória do nome de Deus. E não para casa. Que legal ter a segunda casa, que legal ter o carro do ano. Mas não é esse o fim. E nós estamos embutindo isso nos nossos filhos. Mas estamos trazendo eles na igreja. E daí? E daí? Eu me lembro, quando pequeno, da minha mãe dizer assim para mim, você não precisa ter as melhores notas para ser o melhor da sua turma. Mas você precisa dar o seu melhor para que as pessoas conheçam Jesus através de você. Para glorificar a Deus através das melhores notas.
Eu me lembro de um momento também, quando criança, da família da minha mãe reunida. Minha mãe é a 12ª filha de um semi-analfabeto que tem 3ª série, que ficou cego dando sinal para a FEPASA lá, para o trem, limpando o trilho do trem da FEPASA, e foi aposentado. E tinha uma carteirinha que ele andava de graça no trem, olhou para minha avó e falou assim: precisamos ganhar dinheiro, né? Arruma uma mala, põe pente, bala, põe um monte de coisa dentro que eu vou vender no trem. Pegar um dos meus tios, porque ele era cego, alguém tinha que contar o dinheiro, né? Punha no trem, falava assim: vamos embora, vender, né? Chegava no trem e ele falava assim: vamos ler uma Bíblia. Leia aqui esse texto. Ele conseguia ouvir, pedia para o menino ler, ele pregava o Evangelho. Tá? Porque até na cabeça do seu velho Chiquinho, a sua cegueira foi para a honra e glória de Deus, para que esse papel fosse feito nos vagões de trem da FEPASA. É sobre isso que a gente fala somente a glória de Deus. A glória de Deus não está no quanto você ganha e o quanto você foi promovido e o quanto você tem, mas inclusive que o que você tem demonstra a glória de Deus na sua vida. Mesmo sendo um cego vendendo pente e bala no trem da FEPASA, pô. É sobre isso que fala a Bíblia. É sobre isso que fala sermos imagem e semelhança de Deus. É sobre isso que fala sobre vivemos para a glória de Deus. O reverendo Ricardo Barbosa tem uma frase que diz assim: a glória de Deus é o povo de Deus vivendo a nova criação e enchendo toda a terra com justiça, bondade, misericórdia e verdade de Deus. Isso é a glória de Deus. É quando vivemos e entendemos que a nossa vida é dele, para ele, por ele. A gente está falando de algo ultrapassado? Será que a gente está falando de algo ultrapassado? Ou será que estamos falando de algo esquecido? Deixado para trás? Acontece que a igreja de Roma, a comunidade em Roma, também, que participa de uma sociedade em colapso, como a nossa, onde há normatização para o pecado, então isso não é mais pecado desde que seja feito dessa forma, né? Não é mais ou menos assim que a gente tem hoje? Não é mais pecado desde relacionamento aberto. Não é mais pecado desde que o outro saiba. Né? Olha que legal. Então existem normatizações do pecado. Né? Se você ler Romanos de fio a pavio, você verá que, inclusive, Paulo faz um checklist de comportamento e de práticas pecaminosas daquela época, há 2000 anos atrás, que é a mesma coisa que hoje. Então, Paulo vem defender a teologia da justificação pela fé. Ele já começa abrindo a carta, dizendo que o justo viverá pela fé, que o evangelho é o poder para a salvação de todo aquele que crê. E ele traz isso até o capítulo 12, quando depois ele começa a falar sobre a prática de toda a teologia de justificação pela fé e pela graça na vida da comunidade. No culto, inclusive na liberalidade, no relacionamento uns com os outros. E há um bloco na carta que vai de Romanos 9 a Romanos 11, onde Paulo começa dizendo que ele está muito triste, e a sua tristeza é porque Israel rejeitou Cristo Jesus. Israel rejeita a justiça de Deus em Cristo porque ele se acha exclusivo por conta da sua descendência abraâmica. Nós somos descendentes de Abraão. Nós seremos salvos por isso. Por um outro lado, os gentios dizendo assim: olha, em Cristo Jesus nós fomos feitos descendentes de Abraão. Então,
Nós somos os que foram salvos. Por isso que Paulo já começa dizendo assim, ó, o evangelho é o poder para a salvação de todo o que crê. Primeiro do judeu e também do gentil. E coloca todo mundo num pé de igualdade, dizendo assim, ó, na verdade o que acontece é que nessa rejeição, nessa perda da fé do povo de Deus, a desobediência do povo de Deus igualou-se à desobediência dos gentios, então o plano de salvação agora foi estendido a eles. E ele chama isso de mistério de Deus. O mistério de Deus é a desobediência e rejeição de Israel, fazendo com que o plano de salvação fosse estendido aos gentios, que são desobedientes também, mas passam a conhecer a glória de Deus através de um remanescente fiel. Quem são esse remanescente fiel? Os judeus cristãos que estão espalhados, pregando o evangelho no mundo antigo da época. O final desse bloco, Romanos 9 a 11, é o texto que a gente vai meditar um pouco. Ele é um cântico. É um cântico de apologia. Um cântico que foi provavelmente escrito e cantado no culto para fazer exaltar o único Deus, a grandiosidade desse Deus, e fazer uma diferença ao culto monoteísta helênico, que na verdade exaltava um Deus maior que era Zeus. E esse cântico é assim: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Quando Paulo fala da profundidade, do abismo, da imensidão da sabedoria de Deus, né? Ele está falando assim, ó, é impossível de calcular isso aqui. É difícil de nós, pecadores humanos, entendermos isso. É muito profundo. E o que é essa sabedoria? É a eficiência, é a forma como Deus arquitetou o plano de salvação, que parece loucura para muitos, mas é o poder da salvação para os que estão sendo salvos. E o que é o conhecimento? É a onisciência, é a visão de Deus, da essência de todas as coisas, que permite Deus, inclusive atemporal, porque Deus é eterno, mexer uma vírgula no nosso dia hoje e isso ter propósito em Cristo Jesus para a glória de Deus nas nossas vidas. Sim, esse texto exalta o governo soberano de Deus. As 3 perguntas de Paulo estão baseadas em Isaías 40:13 e em Jó 41:11. Quem conheceu a mente do Senhor? Isso é quem pode explicar a Deus. Que olha para mim que não tenho mérito nenhum e me chama para ser filho de Deus, para me dar a missão de ser o pastor de uma igreja, de uma comunidade, de ser crente em Cristo Jesus e dar continuidade à missão de Cristo aqui. O que eu tenho que me dignifica para isso? Quem que explica Deus? Quem foi o seu conselheiro? Quem foi instrutor de Deus? Ninguém. Ele não é um Deus maior, ele é o único Deus. Ele é soberano. Quem primeiro deu? Quem é que fez de Deus um devedor? É Ele quem dá. Por isso que Paulo termina assim: tudo, todas as coisas, Ele é a fonte. Vem dele, vem da sua vontade. Todas as coisas são através dele. Ele sustenta, é Ele que coloca em ação. Todas as coisas terminam nele. Ele é o objetivo. Ele é o fim de todas as coisas que acontecem nas nossas vidas. Por isso, eternamente precisamos viver para a sua glória. Gente, Deus não precisa consultar ninguém para agir.
Somos nós que precisamos consultar e estar à sua disposição como a caixa de ferramentas. A nossa oração precisa ser assim: Deus, o que o Senhor está fazendo? Eu quero participar. Me usa. E não o contrário. Deus, eu estou pensando aqui, eu vou montar um negócio, o senhor precisa vir participar disso aqui, abençoar esse negócio. É o contrário. Deus, o que o senhor está fazendo? De verdade, Deus não está nem aí se você vai montar esse negócio ou não vai, entre aspas. Você planejou? Você tem capacidade para isso? Tá bom, monte. Ok? Dá um tiro no escuro? Não vai honrar e glorificar a Deus nem a pau. Ou vai? Ok? Talvez o maior legado do último princípio da reforma seja o entendimento da nossa insuficiência, da nossa insignificância, perto do poder e do amor que o Senhor tem por nós. Nós não temos importância nenhuma, nós não temos suficiência nenhuma. Mas para Deus nós temos uma importância tremenda, a ponto de Ele ter morrido na cruz por nós, ressuscitado no terceiro dia e nos dado a esperança de que um dia estaremos gozando plenamente da presença e da glória de Deus para todo sempre. A maneira que Deus faz isso não dá para a gente mapear aqui, mas é mais ou menos uma metáfora, um paralelo assim, a um grande espetáculo chamado Plano da Salvação. Plano da Salvação. Que tem o seu protagonista, Cristo, o próprio Deus, Cristo Jesus. E nossas vidas são atos desse espetáculo. Por isso as diferentes histórias, tão dinâmica. E é por isso então que esse plano da salvação é loucura para os homens. A cruz é loucura para os homens. Mas é poder de Deus para os salvos. E é por isso que eu encerro dizendo que nenhum homem, nenhuma instituição é o centro, pois o centro de todas as coisas é Cristo. Ninguém tem maior ensinamento e verdade do que a Bíblia, do que a palavra de Deus. Nenhum objeto, atitude, ação ou valor é maior que a fé para a salvação. E tudo isso, gente, vem de Deus sem custos, mas demonstra o seu amor. Vem pela graça. Porque somente Deus é digno de toda honra e glória. E a nossa vida precisa ser uma expressão da glória de Deus, onde quer e como quer que estejamos. Precisamos olhar e ver o que Deus está fazendo na nossa caminhada e participar dela. Agradecer a Deus por todas as coisas que Ele tem promovido nas nossas vidas. Talvez a gente tenha menos saúde do que queríamos. Mas eu tenho uma coisa para falar para você. É a saúde que o Senhor está promovendo hoje para que a glória dele seja exaltada na sua vida. Talvez nós não tenhamos o emprego e a grana que nós gostaríamos de ter. Mas é o suficiente para que vejamos a glória de Deus na nossa casa. É o suficiente para testemunharmos que somente a Deus a glória, que não foi por nós, foi por Ele. Talvez nós não tenhamos a família ou não estejamos no momento de família ideal. E esse é o momento de sentarmos, perguntarmos o que o Senhor está fazendo, Deus. Me usa! Porque naquele lugar, a glória de Deus tem que ser exaltada através da sua vida.
através daquele cenário. Amém. Pai amado, obrigado por esta noite, por esse momento. Pedimos que o Senhor continue a trabalhar as nossas vidas, a trabalhar o lar de cada um aqui, o nosso retorno, a nossa semana, para que, ó Deus, tenhamos sim excelência no que venhamos a empreender, seja a educação dos nossos filhos, seja o nosso trabalho, seja o nosso lazer, seja feito com reverência pela Tua presença nas nossas vidas, pelo Teu agir através do Teu Santo Espírito em nossas vidas, para que tudo o que falemos, para que tudo o que pensemos, para que tudo o que venhamos a fazer testifique a Tua presença e seja para a glória de Deus. Esteja inundado da Tua justiça, da Tua bondade, esteja inundado do Teu amor. Por isso, Deus, corrige o nosso coração, a nossa mente e nos dá, ó Pai, a cada manhã a oportunidade de orarmos pedindo que a Tua visão e a Tua ação estejam claras nas nossas vidas, para que não venhamos de maneira alguma, Deus, lamentar e blasfemar contra o Teu santo nome e a Tua presença. Nessa mesma reverência da Tua presença, nós agradecemos pelos elementos da mesa diante de nós. Obrigado pela oportunidade de participarmos de uma comunidade, de sermos só um em Cristo Jesus. E, ó Pai, nós clamamos que realmente a ação do Teu Santo Espírito, o eco da Tua palavra, a missão de Cristo Jesus na cruz, a eficácia do sangue de Cristo nas nossas vidas e a glória do Senhor em nós possam testemunhar que somos apenas um em Cristo Jesus. Que as nossas diferenças são pequenas perto do que nos une, que é a salvação em Cristo Jesus. Abençoe o partilhar do pão, abençoe o partilhar do cálice. Que seja um momento de exaltação e de alegria pela Tua presença, pela Tua ação e pelo Teu convite gracioso de vivermos a comunidade do Senhor Jesus e vivermos o reino onde quer que estejamos. Essa é a oração que fazemos no nome santo de Jesus Cristo. Amém e amém.